Está começando mais um Banqueta na Assembleia, tudo que impacta a vida dos mineiros e das mineiras, direto aqui da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. E hoje com um convidado especial, que é o deputado estadual Cássio Soares. Deputado, queria agradecer por você poder abrir esse espaço aqui para a gente poder conversar com o senhor, que é um deputado atuante em Minas Gerais, já foi secretário de Estado, né, e tem uma força muito grande aqui na Assembleia de Minas. Eu que agradeço, Theo, Fred, todos que acompanham a TV Banqueta. É uma satisfação poder participar e trazer um pouquinho das informações, tanto da Assembleia quanto aquilo que foi importante. Deputado, como que se deu a você entrar na política? Olha, Theo, eu milito na política desde muito jovem, ali com os meus 15, 16 anos, na época de escola ainda, nas políticas estudantis e depois na política partidária, propriamente dito. Eu cheguei a ser presidente do PFL Jovem da minha cidade, Passos. Eu tinha lá já meus 17, 18 anos de idade e acompanhava os processos eleitorais da época, né? Campanhas de prefeitos, vereadores, depois das de deputados, governadores, senadores, presidentes, enfim. E aí eu comecei essa militância desde muito jovem, acompanhando, lendo muito. E depois de formado, eu vim para Belo Horizonte atuar no governo do estado, ainda antes de ser deputado, e fui tomando gosto cada vez mais, e até que em 2010 eu fui candidato pela primeira vez. E aí o senhor foi candidato pela primeira vez, foi eleito deputado estadual, e aí depois o senhor também se licenciou e foi ser secretário na CEDES, não é isso? Exatamente. Em 2010 foi a minha primeira candidatura já para deputado, né? Nunca tinha sido candidato a outro cargo. E Passos, a minha terra, fazia 20 anos que não elegia representantes. Historicamente, teve grandes representantes lá. Chegou a ter o presidente da Assembleia, na época o deputado Neif Jabbour, e ficou com esse intervalo muito grande sem representatividade. Então, a minha candidatura de 2010 já foi exitosa, consegui ser eleito, e tomei posse em 2011 e 2012, início de 2012, eu recebi o convite do então governador Antônio Anastasia para ser secretário de Estado de Desenvolvimento Social, cargo que eu ocupei em 2012, 2013 e começo de 2014. Foram 2 anos e meio aproximadamente. E ali você começou a experiência do executivo, né? De executar porque você tinha uma experiência de deputado, sim, um pouco período, e aí viu a experiência e viu a necessidade e a dificuldade que é caminhar um governo do tamanho de Minas Gerais, né, deputado? Foi uma nova experiência, porque antes de eu ser deputado em 2010, eu fui chefe de gabinete e subsecretário de Defesa Social, que era a pasta da Segurança Pública, no ano de 2007, 8, 9, começo de 10, 3 anos e pouco. Então, foi um momento desafiador, naquela época já fazendo gestão na área da segurança pública, ao lado do então secretário Maurício Campos, que foi um excelente secretário, para mim foi um professor e um grande orientador e amigo que tive na minha trajetória. E naquele tempo a segurança pública era muito desafiadora, porque principalmente o sistema carcerário de Minas Gerais cabia a Polícia Civil fazer aquelas cadeias antigas, né, mal cuidadas, né, com pouco efetivo, tirando o policial que deveria estar na rua, tá cuidando de preso, enfim. Então foi uma revolução para melhor que nós fizemos. Deputado, aqui na Assembleia, quais que são as principais políticas que você tenta capitanear aqui e tenta fazer políticas públicas voltadas para a juventude, que é uma pauta sua antiga, né? Saúde, educação, e claro que o senhor tem um carinho especial pela uma região que o senhor tem uma densidade muito grande tem uma força muito grande de expressão de votos lá, que é o sul de Minas, não é isso? Exatamente. Eu procuro, Theo, não ter apenas um tema, mas é claro, todo representante público que preza tem que ter uma atenção especial com a saúde pública, né? Nós temos um Sistema Universal de Atendimento à Saúde Pública, que é o SUS, e esse SUS ele tem que funcionar e chegar até a pessoa, até o doente. E nem sempre ele funciona tão bem, né? Ou muitas das vezes deixa de funcionar como deveria. Então essa atuação nossa de garantir recursos para a área da saúde, para aquelas entidades que atendem pelo SUS, né, é uma das atenções que eu mais puxo para o meu mandato, né? Educação.
educação pública também. A educação ela é silenciosa. Quando os investimentos deixam de acontecer, o problema não vem de imediato, mas o problema vem nos anos vindouros, problemas sociais graves que, para consertar e corrigir, também depende de muito esforço. Então, por isso que a gente defende os investimentos em educação, ainda que sejam resultados que vão aparecer depois de muito tempo. E é claro, temos a Universidade do Estado de Minas Gerais, a UENG, a gente viu o exemplo de São Paulo, Theo, que lá décadas atrás, o governo de São Paulo investiu na USP, na Unesp, na Unicamp, que são 3 universidades estaduais, referência, potência, e que tornou São Paulo essa locomotiva econômica que é, né? Por que não fazer em Minas, né? Exato, só que nós estamos atrasados há décadas. Então, é hora da gente poder investir na educação pública de qualidade, fazer com que empresas venham para Minas para poder abarcar esses profissionais que vão ser formados pela Universidade do Estado. Temos a Unimontes, no norte de Minas, enfim. Então, são algumas dessas áreas, dentre outras tantas, né? E é claro, o sul de Minas, por eu ser lá do sul, ser de Passos, eu tenho uma atuação localizada ali muito forte, mas não só isso, né? Eu atuo na região metropolitana, atuo em alguns municípios ali da Zona da Mata, aqui na região centro-oeste, enfim, onde for requisitado um trabalho político sério, eu me disponho a participar. Deputado, qual que é a gente fala aqui para a TV Banqueta, né? Então, Nova Lima é um tema também que a gente aborda. Qual que é a sua relação com o prefeito João Marcelo, com a vice-prefeita Cissa, também com o presidente da Câmara, Thiaguinho, que é presidente também do PSD, não é isso? Como que é a sua relação com a Nova Lima? Theo, Nova Lima, no quesito participação política, eu sou um recém-chegado, né? Eu venho mantendo essa relação com o prefeito João Marcelo, com a Cissa, com o presidente da Câmara, o amigo Thiago Almeida, o Marrel, vereador, enfim, todo o conjunto político de Nova Lima, mais recentemente, um pouco antes da reeleição do João Marcelo com a Cissa de vice. Tenho sentado com eles constantemente para poder levar a minha contribuição, a minha colaboração política para a cidade. Todo mundo fala que Nova Lima é rica, que Nova Lima tem muito dinheiro, mas o próprio prefeito João Marcelo tem falado que isso é uma sensação que passa pelo porte da cidade, mas que isso não diminui o tamanho dos desafios que Nova Lima tem. Por exemplo, o bairro Água Limpa, que precisa de muito investimento, muito recurso, tem uma população que tem uma necessidade de ações sociais muito grande. A questão da mobilidade é um desafio muito grande pela extensão do município e pelo parcelamento do município em distritos, né? Tem o Honório Bicalho, o bairro que também depende de muita atenção, muito cuidado. Então, essa minha relação, tanto com o prefeito João, quanto com a Cissa, quanto com o presidente Thiago, ela tem acontecido de uma maneira natural e que eu reputo que a união e essa harmonia vai colaborar muito para a solução dos problemas que Nova Lima enfrenta. E seja bem-vindo. Nova Lima precisa de deputados que façam esse trabalho, assim, igual eu tenho a oportunidade de acompanhar você há muito tempo, né, Cássio? Sei do trabalho da sua equipe, de como que vocês levam a sério as questões. Então, assim, Nova Lima pode ter certeza que tem uma pessoa boa lá para poder ajudar, né, Cássio? Sim, e o que mais me entusiasma ainda é quando a gente chega e pegamos lá 3 jovens, vamos falar, né? Prefeito João Marcelo, vice-prefeita Cissa, presidente da Câmara Thiago. Então, assim, são pessoas que estão dispostas, já com uma certa experiência na vida pública, né? Me lembro, não atuava em Nova Lima, mas me lembro de acompanhar a primeira eleição a prefeito do João Marcelo, ele assumindo lá, mais jovem ainda do que o Então, assim, levando aquele início de mandato até engrenar, até formar a equipe, até montar uma equipe de qualidade, e hoje o prefeito João com a Cissa tocam a prefeitura lá como grandes maestros, a prefeitura roda direitinho, com toda a eficiência de uma equipe capacitada, qualificada. Então é um entusiasmo muito grande poder participar com pessoas dessa qualidade. Deputado, no seu 4º mandato, presidente do PSD, líder do bloco, o senhor tem uma bagagem, uma experiência que adquiriu durante esses 4 mandatos, né? Então, assim, qual que foi o papel... Aliás, o senhor foi um papel importante nessa discussão do Propag. Explica pra gente, assim, eu queria que o senhor explicasse
simplificar para as pessoas entenderem o que é o Propag, porque às vezes assim, Propag, as pessoas nem tomam conhecimento, não querem saber, porque acham que é uma coisa muito difícil de entender. Então, explica um tiquinho pra gente. Perfeito. Theo, hoje, Minas Gerais talvez seja o estado em que mais deve, do ponto de vista proporcional, para o governo federal. A maior dívida dos estados é de São Paulo, só que São Paulo tem uma arrecadação muito alta que ele consegue administrar bem a dívida. Minas Gerais não. Minas Gerais hoje deve para o governo federal em torno de 165 bilhões de reais. Isso hoje é uma dívida impagável. Se a gente fosse pagar as parcelas atuais da dívida, Minas Gerais não teria dinheiro para pagar salário de servidor público, não teria dinheiro para investir em educação, em saúde, em estradas, em segurança, em nada disso. Acontece que Minas hoje está sob um regime de recuperação fiscal, que é uma modalidade que permitiu o Estado pagar uma parcela menor, o que faz com que a dívida continue crescendo, o que dali a pouco vai fazer o Estado quebrar. O que é o Propag? O Propag foi um programa concebido e proposto pelo então presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, que assumiu essa responsabilidade também por ser mineiro, mas construiu um novo modelo de pagamento dessas dívidas dos estados. Então, para que Minas possa resolver o problema da dívida, o interessante é Minas Gerais pagar imediatamente para o governo federal 20% do montante da dívida de entrada. Pronto. Isso daria em torno de 35 bilhões de reais. Minas Gerais tem esse dinheiro para dar de entrada? Não tem. Então, quais são as possibilidades que o Estado tem para dar 35 bilhões? Bem, nós temos uma empresa hoje que Minas é sócia que chama Codemig, que explora o nióbio lá em Araxá. Quanto vale a Codemig? Entre 23, 24 bilhões até 35 bilhões. Não sabemos ao certo. Quem vai fazer essa avaliação é o BNDES, um banco do governo federal. Tá bom. Se valer 25, 27 bilhões, nós precisamos completar o restante para chegar nos 35 bilhões. Por isso, o governo do estado está propondo a venda da Copasa, das ações que o estado tem da Copasa, para poder alavancar esse valor e tentar chegar perto dos 35 bilhões. Mais alguns créditos tributários que Minas tem direito de receber do governo federal. Então Minas está falando assim, governo, eu tenho que receber de você ao longo dos anos tantos milhões ou bilhões. Então vou te dar esse crédito também, ao invés de você me pagar, você me abate desses 35 bilhões. Fato é, o esforço que nós temos que ter é completar esses 35 bilhões para dar de entrada e o restante da dívida vai ser pago em parcelas ao longo de 12 anos e com desconto em juros. O que encarece a parcela é os juros, principalmente quando você fala em 12 anos para frente. E mais ou menos a parcela é o valor que hoje, se fosse mensal. Se Minas fosse pagar a parcela cheia hoje, daria em torno de 1 bilhão e 400 milhões por mês. Sem os juros, imagina. Sem os juros, com Propag, já dando esses 20% de entrada, nós vamos pagar aí algo em torno de 400 milhões, assim. Então nós vamos deixar de pagar... Eu estou falando valores a grosso modo, mas é claro, para a gente entender. Ser feito um cálculo. Então esse 1 bilhão que o Estado vai deixar de pagar de parcela por mês, significa dinheiro que vai ser investido em estrada, em escola, em posto de saúde, em segurança pública, tudo aquilo que a população espera do Estado. A gente paga imposto alto e a gente quer serviço de qualidade de volta. Espero que eu tenha simplificado um pouquinho. Porque aí a gente parando para pensar assim, vamos pagar tipo nós vamos pagar um terço do que era a parcela real, né? Então, assim, aí daria para pagar, né? Para fazer né? Deputado, nós sabemos que o senhor tem pretensões para caminhar em rumo a Brasília, né? Eu queria saber se é real mesmo, o senhor quer pleitear ser candidato a pré-candidato a deputado federal, o senhor está pensando nisso ou são só rumores? Bem, Theo, eu estou no meu 4º mandato de deputado estadual.
Das 4 eleições que eu disputei, as 3 últimas eu tive uma votação que me credenciava a ser deputado federal pelos votos. Isso eu não falo, não é por questão de vaidade, é só por questão de leitura do momento. E teve uma crescente, né? Todas as eleições crescendo. Exatamente. Tive 36, 90, 113 e 132 mil votos. E sem vaidade nenhuma, isso diz, pelo menos eu faço uma leitura de que eu estou num caminho que as pessoas estão aprovando o meu trabalho, o meu mandato. O processo eleitoral vai se dar daqui a um ano aproximadamente, então até lá nós temos esses problemas para resolver. Mas é óbvio que a minha pretensão momentânea e para quando chegar o processo eleitoral é de ser candidato a deputado federal e tentar contribuir com Minas Gerais lá em Brasília. A gente sabe que a política hoje está muito descredibilizada pela população de modo geral e isso nos traz também um desafio da gente poder mostrar que é possível fazer uma boa política, é possível a população ser bem representada e não apenas no processo eleitoral, principalmente ao longo dos 4 anos de mandato, que eu levo muito a sério, porque quando o eleitor vai na urna escolher o seu candidato, por trás daquele voto, o eleitor está colocando uma esperança de que a sua vida vai melhorar. Ele fala, opa, estou escolhendo essa pessoa porque eu tenho expectativa de que ela vai trabalhar sério durante os 4 anos, a minha vida vai melhorar. E eu levo comigo, trago comigo, todos os dias dos meus mandatos, esse compromisso e essa responsabilidade. Deputado, o senhor é presidente do PSD estadual, né? Tivemos um evento passado há pouco tempo que o presidente Kassab veio, né? Qual que vai ser o papel do PSD na eleição de Minas de 2026? Theo, o PSD hoje, posso dizer sem medo de errar, é o maior partido de Minas Gerais hoje. Nós aproximamos aí de 160 prefeitos mandatários hoje no PSD, dentre eles a prefeita de Uberaba, de Lavras, prefeito de Sete Lagoas, de Passos, de Itajubá, de Janaúba, cidades importantes e relevantes que representam hoje o nosso PSD. Temos uma bancada estadual de deputados estaduais com 11 parlamentares, uma bancada federal com 5 deputados federais e todos eles muito comprometidos. Então, nós temos um senador da República hoje, o senador Rodrigo, um ministro de Estado. E, sem sombra de dúvida, o PSD vai estar nas negociações do processo eleitoral do ano que vem e ajudando a ditar um bom rumo para Minas Gerais, para que Minas Gerais possa dar sequência num trabalho que a população espera de nós políticos, que é resolver problemas mesmo, né? E Minas Gerais é um estado difícil de administrar, são 853 municípios. E o nosso PSD, nós estamos aqui para servir a população e não nos servirmos de um partido político. É o contrário. Nós queremos poder demonstrar que a nossa representatividade está para devolver às pessoas essa confiança em forma de resultados. E a eleição de 2026 passa muito pelo PSD, né? O PSD está nessa evolução da questão do Rodrigo Pacheco, da questão do Matheus Simões. Então, no seu entendimento, o senhor vai dialogar com todo mundo para chegar num consenso? Como que vai ser esse trabalho que o PSD vai fazer? Bem, Theo, nós já estamos dialogando com todos os participantes, vamos assim dizer, né? O Rodrigo, nós temos um orgulho muito grande da atuação dele enquanto presidente do Congresso Nacional, enquanto senador, no momento em que a nossa república passou por uma turbulência muito grande, né? Ele assumiu responsabilidades, enfim, e atuou como um verdadeiro homem público. E o vice-governador Matheus Simões, que hoje é um dos grandes responsáveis pela gestão do estado de Minas Gerais, confiado pelo governador Romeu Zema, mas tem olhado também de forma muito sensível os problemas da população e tem uma capacidade técnica de atuação muito grande. O que difere essas questões? Hoje, o senador Rodrigo ele tem um caminhar mais no campo de esquerda, um campo junto ao presidente Lula, né, que é legítimo, é compreensível e temos muito respeito quanto a essa decisão. E, nacionalmente, o PSD já tem demonstrado um interesse de caminhar com a centro-direita, palavras do próprio presidente nacional Gilberto Kassab, o que nos aproxima um tanto mais do vice-governador Matheus Simões, a nossa bancada de deputados estaduais, a maior parte da bancada federal também. Então, essas decisões vão ser tomadas no momento certo, no momento adequado, e enquanto isso,
a gente tem que debruçar sobre os problemas que estão afetando a população hoje e não antecipar um processo eleitoral. Porque, conforme eu disse, a população já olha pra gente com descrença. Assim, pô, a gente vota naqueles caras e ao invés deles estarem resolvendo o problema de hoje, já estão pensando na próxima eleição. Não é isso que a gente deseja. A gente deseja resolver o problema de Minas Gerais, dos municípios, e na hora certa a gente discutir a eleição. Deputado, agora nós vamos fazer um pinga-fogo e é bem sucinto e eu quero que o senhor responda bem sucinto para não ter tempo nem de pensar. Vamos lá. Um político. Anastasia. Um estadista. Juscelino. Um livro. O Povo contra a Democracia. Um orgulho na sua trajetória. Os meus pais. Lugar de Minas que todos devem conhecer sem ser Passo. Serra da Canastra. Serra da Canastra. Um hobby que o senhor não abre mão? Música. Um sonho que ainda pretende realizar fora da política. O problema é que sua vida é toda na política, né? É um sonho que eu tenho junto da minha esposa, que é a gente ter um canil comunitário, né? Olha que legal. É um projeto de abrigar animais abandonados, enfim, para poder tratá-los, cuidá-los, enfim. Nós ainda vamos realizar. Isso aí. Deputado, queria te agradecer mais uma vez por o senhor abrir as portas para mim. Sempre que a gente encontra, o senhor sempre tem um carinho especial por mim. Queria que o senhor deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores. Muito obrigado, Theo. Esse carinho aí é verdadeiro, pode ter certeza. E deixar uma mensagem aqui de esperança, de compromisso, de responsabilidade, especialmente com o povo de Nova Lima, ao lado do prefeito João Marcelo, vice-prefeita Cissa, o presidente Tiago Almeida, da Câmara Municipal, e de toda a população especialmente. Nova Lima tem os seus desafios, tem os seus problemas, tem também as soluções que são dadas continuamente, mas eu quero poder ser mais um colaborador para soluções que Nova Lima precisa e espera. Não só Nova Lima, mas a política nossa. Trazer de volta a esperança da população de que é possível fazer uma política de qualidade, uma política verdadeira, séria, responsável, cuidando muito bem do recurso público, né? Muito obrigado pela oportunidade de vocês. Estamos encerrando mais um Banqueta na Assembleia, tudo que impacta a vida dos mineiros e das mineiras, direto aqui da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, e hoje com um convidado especial que é o deputado estadual Cássio Soares. Não percam Banqueta na Assembleia. Um forte abraço e até a próxima.